Então, vamos lá. Nós estamos começando hoje o estudo em Zacarias, né? Quem está acompanhando a gente faz tempo, nós já fizemos todo o Novo Testamento e agora nós já fizemos o livro de Malaquias, começando nos profetas menores, e hoje nós vamos falar de Zacarias, que é um antes. Então, enquanto nós somos na sequência da nossa Bíblia, né, na sequência canônica, por onde foram arrumados, nós estamos indo na contramão. Então, fizemos primeiro Malaquias e agora nós vamos em Zacarias. Vamos esclarecer umas coisas aqui, que acontece muito no livro de Zacarias, nós vamos entender como as coisas acontecem. O profeta, às vezes, ele tem uma visão, tinha, né, uma visão, e ele tinha visão, ele não sabia como explicar. Então, por exemplo, nós vemos que, de repente, é muito interessante aquela profecia que fala que ele viu como rinocerontes com pés redondos, rinoceronte de aço, com os pés redondos e que cuspia fogo pelo nariz. O cara achou que era a descrição do que ele estava vendo. Na verdade, hoje nós sabemos, ele estava vendo um tanque de guerra, só que ele nunca tinha visto. Então, nós vemos lá, porque no retorno, Jerusalém, Israel vai voltar para a Terra Santa, vai vir águias de aço. Hoje nós sabemos o que é a águia de aço, né? Então, outra coisa que a gente vê é o seguinte, questão de data. Vamos imaginar uma cordilheira. O que é uma cordilheira? É um coletivo de montanhas. O profeta, ele vê na linha horizontal, só que ele não tem condição de saber o tempo que leva entre uma coisa e outra. Então, seria como se ele tivesse que abaixar, subir. Então, com isso, você fala, mas então a profecia está errada. Não, ele descreve o que é que ele leu, o que é que ele viu, tá? E nós vamos ver aqui que Zacarias, ele tem 8 visões. E nós vamos tentar falar delas hoje, tá? Se não der, a gente deixa para a semana que vem. Mas o que acontece? Ele fala do evento futuro, ele é chamado, o Zacarias é chamado de apocalíptico, porque ele descreve umas coisas que nós vemos João no Apocalipse descrevendo, tá? Se você for comparar, é bem parecido quando você vai pegar o livro de Daniel, tem muitos eventos que está escrito em Daniel e que vem Zacarias falando. Então, no frigir dos ovos, quando chega no final do livro, ele fala do Messias como o rei e fala o renovo de Deus. Então, nós vamos ver ele já falando pós-apocalipse. Ele fala durante o apocalipse e ele fala pós-apocalipse. Como que você tem essa noção? Porque nós já estudamos o apocalipse, tá? Então, nós vemos que são as mesmas coisas. No estudo que eu fiz sobre o Apocalipse, você pode ver que tem uma hora lá do estudo que as imagens, as coisas que ele está vendo, são as mesmas que estava escrito, que João estava vendo, né? Que estava escrito lá, Ezequiel, Daniel. Então, você vê que por isso que se chama a Bíblia, a coletânea canônica, porque fala dos mesmos assuntos, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas os eventos são os mesmos. Então, nós vemos que Zacarias, ele menciona a batalha final, e as mesmas figuras usadas por João, sendo que ele escreveu isso no ano sexto antes de Cristo, tá? Então, quer dizer, o século sexto, né? E aí os estudiosos dizem que ele foi escrito, o livro de Zacarias, foram em 2 momentos. O primeiro é no século 6 antes de Cristo, e depois a segunda metade é no 2 antes de Cristo, quer dizer, na época dos Macabeus, que nós não temos na nossa Bíblia, porque não foi compilado, mas é um livro histórico, tá? De Macabeus, interessante até a gente conhecer. Bom, então, o que acontece? Ele era da mesma época de Ageu. Enquanto Ageu se concentrou na reconstrução do templo, Zacarias encoraja o povo a ser abençoado. Então, todas essas coisas você vai ver durante o desenrolar do livro, tá? Então, nós fazemos o mesmo formato, que são perguntas e as respostas de acordo com o texto. Então, vamos lá.
Olha que interessante para gravar. Pega papel e caneta e anota, porque tem umas coisas muito interessantes para a gente fixar aqui. Então, a primeira pergunta que nós fizemos é o quê? O que foi que Deus disse através do profeta depois de se irar contra o povo? Deus se irou contra o povo, tá? E aqui, o muito legal, a diferença da nossa Bíblia e do livro do Mormon, por exemplo, é que ele coloca a data. Naquela época era por ano, mas era assim. O governo era fulano, o lugar é assim, é bem específico para você saber que até para testar a veracidade do lugar, da época e do lugar. Então, aqui fala o seguinte: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Ele era neto de Ido. Ai, gente, piadinha à parte, né? Ele era neto do Ido e sobrinho do Foi. Deixa quieto, que coisa horrível. Mas aí o que acontece? O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes, aí é Deus falando, mandando o recado, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos: toda vez que Deus se coloca como Senhor dos Exércitos, é para descer justiça. E justiça não é sentar no colo, dar beijinho na pessoa, tá? Tá? Porque senão não precisa do Senhor dos Exércitos. Então vamos lá. O que é que ele fala? Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo a gente já escutou muito, geralmente fala na hora de oferta, né? Porque diz, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. E o Zacarias, ele vai falar do roubo que tinha no templo. Então, assim, é bem, isso quer dizer, o que o profeta está colocando aqui é a justiça de Deus, tá? Como Deus é justo. Então, ele está falando, traduzindo a mesma medida que você fez, você vai receber. Não é castigo. Vamos entender que Deus não castiga ninguém. Muitas vezes nós sofremos a consequência das nossas escolhas. Então, é assim. Você acha que você pode assaltar a igreja? A igreja que eu digo é, né? Você pode assaltar, você vai assaltar, mas você vai sofrer consequência lá na frente, mesmo que você tenha se arrependido. Porque é a lei da colheita. Deus é tão justo que ele não permite que você desafie uma lei, e aqui eu estou falando até as leis da natureza, sem sofrer consequência. Então, um exemplo bem básico é o quê? Você pode chegar num prédio e se jogar lá de cima. Deus pode mandar os anjos para te segurar? Pode. Ele vai? Não, porque você está desafiando a lei da gravidade. Você pulou lá de cima, ai, me arrependi na metade. Dizem os socorristas que normalmente quem pula, ele chega morto lá embaixo. Morre do coração antes, porque ele se arrepende. Mas aí caiu. Então, você não tem direito de criar uma expectativa de que você vai passar ileso das consequências dos seus atos. Então, o que acontece? O que você fez, você vai receber. A Bíblia diz: quem planta ventos, colhe tempestade. Então, vamos lá. Aqui ele está falando disso. Gente, o Senhor se irou ao extremo com os vossos pais, tá? Tornai-vos para mim e eu tornarei a vós outros, ok? Então vamos lá. Pergunta 2. Qual foi a desobediência dos antepassados? Olha isso aqui. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Então, o Senhor falou o quê? Converta-se, troque os seus maus caminhos, abandone as suas obras, tá? E eles não ouviram, eles não ouviram. Então, o que aconteceu? Versículo 5: vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Tudo isso aconteceu no passado, mas isso agora é um tempo novo, mas a lei não muda. Então ele fala: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram aos vossos pais? Sim,
Estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas boas obras, assim ele nos fez. É muito fácil você estar numa situação difícil e você dizer: ai, Deus que está, Deus que está me castigando. Agora tem uma pior. O inimigo se levantou. Quando acontece alguma coisa que você não gosta, o diabo está furioso. Eu estou sofrendo a retaliação. Muitas vezes você está sofrendo a consequência da desobediência. Você está sofrendo a consequência de você não só não obedecer, mas ainda querer simpatizar, sentar no colinho do papai. Tá? Então, nós temos que saber que Deus é amor, mas Deus é justo, Ele é justiça. Então, nós sabemos qual é o caminho que devemos andar, certo? Aqui, o profeta está falando dos pais deles. Então, a lei continua. E a responsabilidade também. Ótimo que nós estamos na época da graça, através de Jesus, nós somos salvos e temos livre acesso. Porém, Jesus não tinha nascido nessa época ainda. Tá? Não havia entrada ao céu nessa época. Por quê? É o único caminho para entrar na Nova Jerusalém é através de Cristo. Aí você me pergunta, nossa, então o que acontece? Eu vou falar o que eu acho. Os que morreram antes de Cristo são aqueles que vão ressuscitar. Né? Quando Jesus voltar, não vai ressuscitar uma turma? Quem é essa turma? Os que morreram antes de Cristo, porque Jesus é o único caminho. Então, quem nasceu depois? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz se arrependeu e Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Detalhe, o paraíso ainda não é o final, não é Jerusalém celestial. O paraíso, vamos dizer que é uma antessala do céu, porque só depois do julgamento que Jesus vai. Hoje ele é nosso advogado e ele vai vir como juiz, aí é que vai cada um para sua casa, tá? Então, veja bem, quem desobedeceu a lei sofre as consequências do que fez. Um exemplo bobo. Você fuma a sua vida inteira. Aí depois você não quer ter câncer de pulmão. Deus pode te poupar? Pode. Deus pode te tratar? Pode. Mas ele vai? Não sei. Porque você não cuidou do seu corpo. E nós vemos muito isso, a gente negligenciando o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Então, eu não tenho direito de profanar o templo do Espírito Santo, que é droga, bebida e outras coisas mais que não convém dizer. Mas é isso mesmo que vocês estão pensando, tá? O que acontece? Você tem que saber que se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele são, ok? Vamos lá. Pergunta 3, vamos começar as visões aqui. Qual a primeira visão e o significado? Está escrito lá. No 20º, olha a data, no 24º dia do mês, 1/10, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías, filho de Baraquias, filho de Ido, tá? Então, olha a data aqui, já conta de novo a data. E olha a visão dele. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras, aqui é moita, tá? Que havia num vale profundo, e atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então eu perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as moitas e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Nós vemos isso lá no Apocalipse, dos cavalos, tá? E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as mutreiras e disseram, nós, os que estavam no cavalo, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra agora está repousada e tranquila. Então, o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra a quais está indignado já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E esse me disse, clama. Assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião,
e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Qual era a visão? A visão era o homem e os cavalos. O significado: o Senhor será novamente misericordioso para com Jerusalém. O que acontece em Jerusalém? É o povo escolhido, não aceitou Jesus. Então, eles vão, no Apocalipse, o que vai acontecer? Vai se levantar o anticristo, e por 7 anos o anticristo vai reinar. 3 anos e meio, ele vai ser bonzinho com todo mundo, e o judeu vai pensar que o anticristo é o Messias. Só que depois de 3 anos e meio, o que vai acontecer? O anticristo vai profanar o templo de Israel. Então, o que a gente acha? Ele vai queimar uma oferta de um porco, por exemplo. Eu não sei se é isso, mas vamos supor, é uma coisa que para o judeu é imundo, e ele vai profanar o templo. Na hora que o anticristo profanar o templo, aí que o judeu vai perceber que foi enganado. E aí vai começar a perseguição, certo? Fiquem tranquilos, porque tudo isso é depois do arrebatamento, tá? Então, teoricamente, nós não vamos estar aí. Mas aí, quando Jesus escolheu Abraão para montar o seu povo, até lá, depois desses 3 anos e meio de perseguição, quem que vai aparecer na jogada? Elias e Moisés. Eles vão aparecer lá, porque eles são conhecidos pelos judeus, e eles vão fazer os mesmos sinais que eles fizeram, né? Moisés abriu água, transformou o rio em sangue, e o Elias fez chover fogo do céu, tá? Nós lembramos disso. Então, o que acontece? Vão aparecer esses dois, e aí é que vai ser o julgamento, tá? Então, Deus está falando: eu escolhi o povo de Israel, eu escolhi Jerusalém, e eu vou cuidar deles bem de pertinho. Isso, o que acontece? Ele vai ser misericordioso com Jerusalém, porque ele tem que ser fiel ao que ele falou? Não precisa, porque ele é Deus, mas ele é fiel. E ele, quando falou para Abraão que o povo de Israel, Jerusalém, a cidade santa, ele ia restaurar, ele vai. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, tá bom? Então, a primeira visão era a visão do Apocalipse, que são os cavalos rondando tudo, cavalo vermelho, papá, lê lá no Apocalipse, você vai ver. E o Senhor misericordioso com Jerusalém novamente. Creio que essa vai ser a última chance do povo de Israel, tá? Bom, primeira visão. Segunda visão. A segunda visão diz o seguinte: levantei os olhos e vi, e eis que 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. E eu perguntei: que vêm esses a fazer? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Então, qual é a segunda visão? Os 4 chifres. Volta lá no Apocalipse que você vai ver a história dos chifres, tá? 4 chifres e 4 ferreiros. Aqueles que dispersaram Judá serão expulsos. Então, você está vendo que ele vai vir com justiça. Não vai vir para pegar você no colo e dar beijinho, não, tá? Quem é que vai ser castigado? Aqueles que dispersaram Judá. Vão ser expulsos de Jerusalém, tá? Vamos lá. Terceira visão. Pergunta 4. Esse capítulo 2, de 1 a 5. Dê a terceira visão. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis que um homem que tinha na mão um cordel de mentira. Uma fita métrica, tá? Uma trena, vamos dizer que é uma trena. Então perguntei: para onde vais tu? E ele me respondeu: medir Jerusalém,
para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Veio medir mesmo. E eis que o anjo ainda falava comigo, outro anjo lhe saiu ao encontro e disse-lhe: corre, fala a esse jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Então, ele já está falando o quê? De Jerusalém sem muro. Então, Jerusalém já como uma certa liberdade para agir lá, tá? Então, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, isso já é. As cidades eram todas muradas, hoje não são mais, já é aberto, não tem muro, mas tem o quê? Tem o Senhor fazendo um muro de fogo, tá? Que é para purificar cada um que entrar. Isso é uma alegoria, tá? De uma coisa que é o que vai acontecer. Se é lá um monte de foguinho, aí eu já não sei, mas toda vez que fala do fogo é para purificar. Então é assim, vai entrar em Jerusalém quem passar por esse muro de fogo e ser purificado, tá bom? Então a visão era o homem com uma corda de medir. E significado, Deus será uma barreira de fogo protetora ao redor de Jerusalém, tá? Tudo isso, gente, é apocalíptico. Pergunta 6. Qual a exortação para Israel? Vamos lá. E fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Isso aqui é uma profecia, vamos dizer que é uma sentença em cima daqueles que estão correndo atrás do povo judeu, do povo de Israel. Que o povo de Israel é o povo eleito, amado pelo Senhor. Então, aqui está falando, ai daquele que tocar no meu povo, tá? Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta, exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então, o Senhor herdará a Judá como a sua porção na Terra Santa e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, quando ele fala da filha da Babilônia, a Babilônia era o império que saqueou Jerusalém. Era exatamente a pior nação aos olhos de Deus, a pior nação que tinha, onde as pessoas eram más, eles eram assassinos e eles torturavam os judeus. Então, o Jesus está falando, o profeta está falando que o Senhor vai se levantar e para fazer justiça com aquele que perseguiu o povo, tá? E ele vai, e ele, olha que lindo, ele fala, e eu habitarei no meio de ti. Então, quer dizer o quê? Deus ainda tem muita coisa para mostrar com o povo de Israel, tá? Quarta visão. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Lembra quando eu sempre falo que a gente fica ouvindo aqui, né? Tem duas vozezinhas. Aqui tem uma falando, você não merece, você é pecador, blá, blá, blá. E outra está falando assim, eu te escolhi, eu morri por você. Então, aqui ele é bem claro essa analogia. Diz o seguinte, o anjo do Senhor estava, Satanás, à mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor te escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Josué aqui é a analogia dos judeus, tá? Tomou esta palavra e disse ao que estavam diante dele,
tirai-lhes as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. O que ele está falando aqui? O povo de Israel sofreu, se corrompeu, estava sujo, e Deus vai e restaura. Então, o povo de Israel vai ser restaurado. E ele fala: e eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares os meus caminhos e observarem os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, o sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que farei vir o meu servo, o renovo. Quem é? Jesus. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos. E eis que lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Então, quando que a iniquidade vai ser tirada, extirpada, purificada de Josué, dos judeus? É quando? Quando Jesus vier. Porque nós só conseguimos ser limpos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então, o que acontece? Os judeus que ainda são povo e não creem e acabam e vão barganhar, porque eles vão entrar em contato com o anticristo, achando que é o Messias. Então, aqui fala que o quê? As vestes deles estarão encardidas, porém, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai limpar, certo? E através de quem? De Jesus, ok? Naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Cada vez que é usada a expressão a videira e a figueira, está falando de abundância. Abundância de alimento, abundância de vida, tá? Então, qual é a visão? A purificação de Josué, a purificação do povo judeu. E o renovo, e o significado? O renovo, o servo vem para salvar. Então, depois desses 3 anos e meio que Israel vai descobrir que o anticristo não é o Messias, aí vem Jesus, que ele é o renovo, e ele vai salvar o povo de Israel, tá? Porque é o povo escolhido, eles vão ser resgatados. Qual a quinta visão? Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E ele me perguntou: o que vês? E eu respondi: olho, e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma lâmpada que estão em cima do candelabro. Aquele candelabro assim, sabe, que tem as setezinhas assim, sabe aquele bonitinho? Deixa eu ver, mais ou menos assim. Acho que é assim, mais ou menos, tá? Aquele lá. Então, junto a esse candelabro, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Então respondeu o anjo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu, ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem foi criado na igreja, assim como eu, tem até a musiquinha, que não é por força e nem por violência, tá? É o Senhor que vai lutar por nós. É o Senhor que vai vencer por nós, porque nós só fomos comprados com preço de sangue. Então, não adianta você resolver e querer se vingar das coisas que aconteceram, porque não, a vingança não é nossa. Nós não somos encarregados, nem temos o poder de entrar e fazer justiça. Tá? Quem é que vai fazer justiça? É somente o Senhor, o renovo de Israel, tá? Então, vamos lá.
Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: e o que são as 2 oliveiras à direita e esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro que vertem azeite de si. Então ele respondeu: não sabes o que é isso? Então eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, tá? Então, qual era a visão? O candelabro de ouro e as 2 oliveiras. E o significado: pelo seu espírito, o Senhor autoriza Israel. Volta a dar autoridade para Israel, tá? Cada vez que fala de oliveira, fala é do povo de Israel, tá? Bom. 6ª visão. Gente, eu fiquei imaginando quanto tempo ele levou para escrever isso, né? Cada visão, esqueci, ele teve a visão, escreveu tudo, aí depois, né? Porque são 8 numa tacada só aqui. Qual é a 6ª? Tornei a levantar os olhos e vi um rolo voante. Sabe o que é um rolo voante? O rolo era as escrituras, tá? E voante é que ele voava, certo? Perguntou-me o anjo, o que vês? E eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então ele me disse: essa é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Vamos ler de novo isso aqui. A maldição vem para quem? Para quem? Aquele que furtar no templo e jurar falsamente será expulso. Não está falando que vai ganhar uma bronca e vai ficar lá de costa para a parede até, né, pensando na vida. Não. Vai ser expulso, o que jurar falsamente. Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala: não jureis. Não jureis. É melhor você não jurar do que você jurar e não cumprir. Primeiro que você pode jurar por quem? Que você não é dono nem do seu cabelo. Jesus que falou isso, tá? Você sempre jura para alguém que está acima de você. Então você vai jurar? Não, gente. Não jureis. Não jureis, em hipótese alguma. Por quê? Pode ser falsamente. Existe um texto que é muito polêmico, tá? Que é da filha de Jefté. O que aconteceu? Ele foi lutar. E, na hora dele ir, o que ele fala? Ele ora e fala assim: Senhor, faz eu ganhar essa luta. Se eu lutar e vencer, a hora que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu ver, eu vou sacrificar no seu altar. Tá? Ele jurou isso. E aí ele foi, ganhou a batalha. Quando chegou, qual foi a primeira coisa que apareceu na frente dele? A filha. E aí? Ele jurou que ia sacrificar, né? Então, esse texto é polêmico por quê? Deus se agrada com assassinato? Não. Por que foi jurar, ô cabeção? Por que foi jurar? Então, pensa bem, porque você pode estar jurando uma coisa que você acredita hoje, mas amanhã já é diferente e você já jurou. E se você jurar, cumpra o que você fez. Então, olha o peso que tem isso aqui. Você vai ser expulso, quem jurar falsamente. Então, não jure, não jure. Quem é você para jurar? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, uma coisa é você acredito que seja, acho que vai ser, mas certeza você não tem da sua vida. Aí você jura e aí acontece o quê? Tá? Bom,
Versículo 4. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as pedras. O que é que vai fazer isso? A maldição. A maldição vai entrar na casa do ladrão, na casa do que jurar falsamente, jurar pessoalmente ainda pelo meu nome, tá? E pernotará e consumirá a madeira e as pedras, quer dizer, vai queimar tudo. Gente, isso é muito sério. Isso não é ameaça, é Deus falando, não roube e nem jure falsamente. A visão, o rolo voante, né? E o significado, a desonestidade é amaldiçoada. Amaldiçoada. E eu vou falar para você, muitas vezes a gente promete uma coisa movido pela emoção, achando que tá óbvio que você vai fazer assim, nem assim você jure, porque amanhã muda. Nós não somos, nós não conseguimos mudar nem a temperatura, né? E aí? E você vai jurar alguma coisa. Sétima visão. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê o que é isto. E eu perguntei: o que é isso? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isso é a iniquidade de toda a terra. Presta atenção que isso aqui tem lá no Apocalipse também. E eis que foi levantada uma tampa de chumbo e uma mulher estava sentada. Prosseguiu o anjo: isso é impiedade, e lançou para fora, para o fundo do Éfa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Pegou uma tampa de chumbo e botou em cima. Levantei os olhos e vi, eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram Éfa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas levam? E respondeu: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar. Estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. A visão, a mulher no Éfa sentado, e o significado, a fraqueza será extirpada. Tudo isso nós estamos vendo é o final de Apocalipse, tá? Oitava visão e última. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre dois montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor toda a terra. O carro que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, dos brancos após eles e dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. E o Senhor lhe disse: ide, percorrei a terra, e eles percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Então, aqui o que é? Lá do Apocalipse, aonde os cavalos forem, ele vai fazer repousar. Então, você já vê a parte do descanso aqui, de Israel. São 8 visões. Todas, se você for resumir, todas, se você for analisar o ponto em comum entre elas, é o julgamento e recompensa no final dos tempos. Tá? Então, como a gente sabe que isso é verdade, que isso é profecia, não é balela, porque tudo isso é falado de novo lá no Apocalipse e é falado, nós vemos os outros profetas maiores, Daniel, por exemplo, fala de algumas coisas que acontecem aqui, tá? Então, Deus já tem um plano. Deus, ele é onisciente. Deus, ele sabe o que vai acontecer. Eu já ouvi umas pregações dizendo que Deus não sabe tudo. Deus sabe, ele é onisciente. Ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer. E ele já está com o plano todo montado. Então, qual é
a razão de Deus mandar as profecias para a gente. Porque aí você já sabe o que vai acontecer, dá tempo de você se arrepender e voltar. Então, veja bem, aqui está falando do quê? Até agora, Zacarias só falou do quê? Infidelidade e roubo. Mentira, são essas coisas que vão acontecer. E o que vai acontecer com quem permanecer no seu pecado, tá? Então, ele está falando a sentença que vai acontecer. Isso serve para quê? Eu olhar para dentro de mim e ver em que eu me encaixo nisso aí. Qual é o meu papel com a minha vida, com o meu coração, a minha mente, eu comigo, onde eu estou aqui. Será que eu estou fazendo alguma coisa disso? Será que em algum momento da minha vida eu fui enganada ao ponto de participar, de me encaixar em alguma dessas profecias, uma dessas visões? Então, é tempo, e o tempo é hoje. O tempo é hoje. Por que nós estudamos a vida dos profetas? Por que nós estudamos o que eles falaram? Porque é útil para a minha vida hoje. Aonde eu posso mudar? Aonde eu estou enganando, me deixando enganar? Aonde eu vou duvidar da palavra, que as coisas são escritas do começo ao fim? Então, é assim, é muito pesado nós estudarmos os profetas, porque o profeta não serviu só lá no passado. O que a palavra do profeta diz é para mim hoje. Então, Kátia, o que eu posso encaixar disso aí? Aonde que eu estou em todas essas visões? O que eu posso fazer para não passar pelo castigo? Tá? Então, Deus, ele é tanto amor que ele já conta qual é o final da história para mim, para que eu tenha a oportunidade de me arrepender dos meus caminhos e entrar com o time que está ganhando, que é isso que a gente está fazendo, né? Então é muito sério nós vermos essa. Eu quis pegar todas as visões hoje, porque é muito sério você olhar, olha o que há em comum delas. Então, se você tem coragem, pega de novo e vai ler e ver aonde você se encaixa. Aonde você encaixa, você vê qual é o significado daquela, porque ainda tem. O dia pode ser hoje. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, de você ter um compromisso sério, um compromisso fiel com Deus. E aí eu tenho certeza que Deus vai te dar a fórmula, a te dar a graça para que você mude o seu coração e que você possa realmente não ser estipado do tempo, não ser abandonado, não ser castigado, para que você entre na festa do Cordeiro como a noiva de Cristo. Tá? Então, eu acho que é muito interessante isso. E a próxima aula nós vamos falar do resto do capítulo, e você vai falar assim, um livro tão curto e tão profundo nisso. Então, o meu desafio, e eu convido você, leia de novo, com o papelzinho na mão, em qual é que você se encaixa. Agora, se você não encaixa em nenhum, é difícil, né? Porque acho que você não é humano, tá? Algum tem ali. Então, vamos observar o que eu posso mudar hoje. Estudar a Bíblia tem esse objetivo. O único objetivo é fazer eu mudar de conduta. Para quê? Para alcançar o lugar que Deus criou para mim. Amém? Beijo grande. Até do Zacarias, conversando com um monte de anjo. Então, um beijo para você e até a semana que vem.